Bom dia a todos. Cumprimento a todos que nos assistem pela TV Senado, pelas redes sociais. Cumprimento esse grande senador Paulo Paim. E senador Paulo Paim, não é à toa que Vossa Excelência foi reconduzido ao cargo de senador da República pela população do Rio Grande do Sul, pela transparência com que Vossa Excelência exerce seu mandato. Veja que Vossa Excelência foi praticamente um dos poucos que escapou desse tsunami que varreu o país e que varreu o Partido dos Trabalhadores praticamente da história. E às vezes as pessoas dizem, o povo não sabe votar. O povo sabe votar. Veja que eles souberam separar. Isso aqui eu aprovo, isso aqui eu não aprovo. Essa conduta aqui do Partido dos Trabalhadores eu não gostei. Peraí, mas tem o Paim ali que eu gosto daquele perfil. Eu gosto da conduta dele, eu gosto da maneira como ele se porta no parlamento. E aquele perfil ali me representa. Então, mais uma vez, fica provado que o eleitor, ele observa todos os nossos passos aqui. E quando Vossa Excelência fala sobre o comportamento aqui na casa, senador Paulo Paim, Vossa Excelência não está aqui porque joga para a galera. Vossa Excelência acaba de provar isso. Então, assim, está errada a lei? Vamos mudá-la. Vamos mudá-la. E isso o eleitor respeita. Isso o eleitor respeita. Eu tenho procurado me manter aqui de uma forma transparente também. Porque isso aqui é como se fosse um Big Brother. E quem começa a mentir um perfil, dificilmente ele consegue mentir o tempo inteiro. Então eu já prefiro ser eu direto, porque eu não preciso inventar nada. Paim não precisa inventar nada, porque Paim é Paim. Ele subiu ali naquela tribuna, as pessoas já sabem qual é o perfil dele. Isso é o que os eleitores brasileiros esperam dos seus representantes. Primeiro, que represente os anseios dos seus estados, que represente bem o seu estado, que goste do seu país, que não jogue contra e que não seja um driblador, que não jogue para a galera, que não surfe na onda, porque você nunca sabe que jeito que o sujeito é, você nunca descobre. Sabe aquele sujeito que conversa com você e não te olha nos olhos? É assim, para cá, para lá? O eleitor gosta de parlamentar, que ele olha e fala, não, é isso aí. Qual a posição do país sobre tal assunto? É essa. Faça sol ou faça chuva. Então, essa postura, ela sobrevive a qualquer, vamos dizer, rearrumação das placas tectônicas na política. E olha que não foi fácil esse momento eleitoral agora. Mas as pessoas recebem. Ontem eu vinha para o Senado e eu estava ouvindo uma avaliação sobre o momento político brasileiro feita pelo senador Paulo Paim. Uma coisa extraordinária do ponto de vista de grandeza de homem público. Olha, não é fácil você, seu grupo, ser tirado do poder. E ele serenamente fazia uma avaliação sobre os ciclos e o que é a democracia. Ele falou, olha, em determinado momento nós tivemos um ciclo, depois tivemos outros, e agora estamos tendo outro. O que não significa que o Brasil acabou e que a democracia acabou. De repente, amanhã vamos ter outro. Essa é a mudança, a oxigenação que a democracia precisa. E o que vamos fazer? Vamos nos matar? Vamos nos agredir? Não. Vamos fazer o debate. Em determinado momento aqui, Paim vai estar numa posição, defendendo seus pontos de vista. Eu posso estar noutra. Mas isso é a democracia. Acima de tudo, com respeito. E a maioria das vezes, para encerrar o capítulo Paim, o que a gente vê é serenidade. Contundência, mas serenidade. E é isso que nós precisamos. Nesse momento no Brasil, o que se precisa é abaixar a fervura. E dito isso, senador Paim, quero lhe fazer essa homenagem, lhe parabenizar pela eleição que Vossa Excelência teve no Rio Grande do Sul. Vossa Excelência sabe que tivemos aqui, a maioria das vezes em campos opostos.
mas, sobretudo, com muito respeito. Com muito respeito. Porque eu sei admirar o trabalho bem feito. E Paim é um estudioso. Hoje, 8h30 da manhã, gente, começa 9 aqui. 8h30 da manhã, eu estava terminando de me arrumar em casa, Zezinho ligou e falou, o Paim já chegou. Ele já estava aqui. Então, assim, ele chega cedo e sai tarde. Então, eu queria dar esse testemunho aqui, como medida de justiça, não sei se teria outra oportunidade, e dizer que foi um privilégio, senador Paulo Paim, ter tido a oportunidade de estar no Senado com Vossa Excelência, de poder aprender e de poder estar aqui nesse momento histórico da vida brasileira. Então, meus parabéns e minhas homenagens, e o restante a população do Rio Grande do Sul já fez. E aí, de repente, as pessoas estão assustadas, porque hoje na internet tudo é isso ou aquilo. Nossa, Medeiros, como é que você está elogiando, Paim? Eu estou elogiando um grande brasileiro, um grande parlamentar, que não é obrigado a concordar com minhas posições. Mas se isso aqui fosse todo mundo pensando da mesma forma, isso aqui não seria o Senado Federal Brasileiro, seria a Igreja Federal Brasileira. Seria uma igreja. E a igreja é em outro momento. Aqui é um parlamento onde se debate ideias, onde se faz ponto, contraponto e é onde as coisas caminham. Então, senador Paulo Paim, esse momento da política brasileira está um debate carecendo de um conselho daqueles que Vossa Excelência fez aquela reflexão ontem, de chegar um pouco ao equilíbrio, ao meio. Dito isso, aproveito para fazer um parênteses aqui em relação a uma fala que fiz ontem, porque uma fala longa e dentro da fala eu estava num contexto, em algum momento a gente acaba generalizando. E toda generalização, já existe um conceito de que toda generalização é burra, e isso também é uma generalização. Mas o que acontece? Quando eu falava sobre a imagem do Brasil fora, no exterior, eu dizia sobre a necessidade do agronegócio brasileiro começar a fazer convênio com as universidades e levar as turmas de jornalismo para verem a realidade do campo, lá no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, no Paraná, para ver como é que os nossos produtos saem da lavoura e chegam até a mesa das pessoas. Para que não haja nas matérias generalizações que saia para o mundo afora dizendo que todos os nossos produtos saem do trabalho infantil, do trabalho escravo ou do desmatamento das florestas. Porque é justamente ao contrário. Essas coisas são exceções. Nós temos trabalho infantil em carvoarias e não sei o quê? Temos. Temos trabalho escravo por aí? Temos. Nós temos as mais variadas mazelas. Mas nós precisamos ver o lado cheio do copo. Que nós temos 67% das nossas florestas preservadas. Que nós só fazemos agricultura em 7,8% do nosso território. E que nós temos praticamente a maior produção do mundo. E mais, que desses 7,8% da agricultura, a grande maior parte é sustentável. Nós somos o único país do mundo que tem um negócio chamado reserva legal. Nos outros países, a reserva legal não existe. Se você tem uma terra, você pode deixar ela careca, sem nenhum pé de árvore. Margem do rio, nem grama. Aqui no Brasil, não. Nós temos nosso código, nossa lei é muito boa. Ela dá proteção às encostas, às margens dos rios, mata ciliar. E nós temos o princípio da reserva legal, já estou confundindo direito penal. Mas nós temos a reserva legal de floresta, que se você tem, dependendo do bioma que você está, se você estiver na floresta amazônica, por exemplo, você só pode desmatar 20%. Mas você pode desmatar 20%. Então o que acontece? Criaram-se uma verdade, e aqui eu coloco aspas,
de que não. É que nem o senador Paim falou ali. Existe a lei autorizando, mas alguém falou, não é moral você desmatar esses 20%. Então, o cidadão Paulo Paim tem uma fazenda no Amazonas, tem a família dele lá, mas ele só vai poder contemplar a beleza cênica dela porque os 20% que a lei lhe autoriza, não pode desmatar. Senão ele vai sair na Folha de São Paulo, ele vai sair em todos os meios, e degradador, desmatador, no final do mês sai assim, desmatamento aumentou não sei quanto. Se no mês tal, várias pessoas decidirem desmatar seus 20%, vai dar um desmatamento maior. E a meu ver, os nossos índices é que estão errados. Devia fazer o seguinte, devíamos contabilizar o seguinte, quanto desmatamento ilegal que teve na Amazonas. Se é o legal, eu não tenho que contabilizar isso. Se o IBAMA tem o controle, esse eu já estou autorizado, então eu não tenho que contabilizar isso. Para que eu fico batendo palma para maluco dançar? Só para chegar e dizer lá no exterior, o Brasil desmatou tanto da Amazônia. Para aí, já está contabilizado, já está precificado, nós combinamos. Isso vem desde a ECO 92, olha, nós vamos desmatar apenas 20% da floresta. Não foi combinado isso? Combinado não é caro. Então que danado de escândalo é esse que todo mundo está escandalizado com os 20% de desmatamento? Vamos combater o desmatamento ilegal. Mas não, misturam alhos com bugalhos. Então, ontem a minha fala era nesse sentido, da gente pegar os nossos alunos de jornalismo, levar no campo e ver como é que é feita a produção. Que jeito que está sendo feito? Nós temos um escândalo. A maioria dos brasileiros acham que o agricultor levanta de manhã cedo. Eu falo isso, eu não tenho um pé de feijão, mas eu sou filho de lavrador. Eles acham que o lavrador levanta de manhã cedo, o senador Paulo Paim fala, qual será o rio que eu vou envenenar hoje? Não é assim, não é assim. Os mais interessados num ambiente protegido é quem vive no campo. Só para vocês terem uma ideia, os defensivos agrícolas estão sendo substituídos por tecnologia biológica, onde você pega qual é o inimigo natural, qual é o predador natural da lagarta tal. Pesquisa-se e aí produz e isso é feito na lavoura. Isso precisa ser visto pelo Brasil e pelo mundo. Você vê verdadeiras usinas biológicas nas fazendas. E mais, eles ficam no fio da navalha, porque ao fazer isso, ficam morrendo de medo daqui a pouco serem acusados de que estão fazendo aquele negócio de antrax, esses negócios, senador Paulo Paim, de guerra biológica. Porque a tecnologia está avançando e eles, justamente para tirar os defensivos. No Mato Grosso eles já desenvolveram uma forma de fazer as proteções e as curvas de nível de forma que a água não vá para os rios, para que não contamine os mananciais com possíveis resíduos de defensivos. Então eu discorria ontem sobre esse tema e exagerei num ponto. Em dado momento, a gente às vezes é muito atacado, senador Paulo Paim, e você acaba misturando as questões menores com as maiores. E eu disse que o jornalismo investigativo estava praticamente extinto e que boa parte dos jornalistas só comiam do que lhe davam, só comiam dos releases que recebiam. E fiz uma provocação a que pudesse buscar mais, a que pudesse ir atrás da notícia e investigar se aquela notícia era verdadeira. No meu estado virou um verdadeiro pandemônio. Medeiros chama os jornalistas de preguiçosos. Então, eu quero fazer aqui o meia-culpa e dizer: o jornalismo brasileiro é um jornalismo extraordinário, não tem fake news, as matérias são sempre muito bem verificadas. Saiu uma, por exemplo, o senador Paulo Paim. Eu viajei para Querência e comi num restaurante lá. Acontece que o restaurante
o dono tinha pretensão de expansão. Bom, eu comi nesse restaurante, comi um caldo de feijão, mais alguma coisa lá com o pessoal que estava comigo, e peguei a nota. Eu não sou hipócrita, não. Peguei a nota e trouxe, pôs aqui no Senado. Eu estava a trabalho. Quando eu fui candidato a presidente do Senado aqui, saiu na Folha de São Paulo que eu tinha gasto a verba indenizatória do Senado num pub. De um pub foi para uma boate e de um boate para um cabaré. Isso se espalhou que nem rastilho de pólvora. Como é que eu desminto um negócio desse? Não desmente. Não desmente. E aí depois eu fui procurar. Falei, mas como assim? Liguei para o vice-prefeito, que a gente tinha jantado lá. Ele falou, não, é um restaurante. A família daqui de Querência almoça nesse restaurante e tal. Bom, fui descobrir o dono do estabelecimento, ele queria fazer uma expansão e no futuro fazer um mezanino em cima e queria fazer também um local de música, karaokê, essas coisas todas. E então ele colocou na razão social pub também. E o jornal colocou, então, que eu tinha gasto dinheiro num pub. Tá bom. Eu falei, meu Deus do céu, mas agora eu vou ter que chegar num estabelecimento comercial e falar, me dá a razão social sua aí para eu ver como é que tá. Custava, senador Paulo Paim, dar uma pequena verificada na cidade, ligar para 2 ou 3? Não custava. Mas a minha imagem foi para... Por um bom tempo eu passei, virei chacota aqui no Senado, perguntando como é que cabaré barato era esse que eu tinha achado. Quer dizer, é até vergonhoso dizer isso aqui, mas eu fui para a mídia com isso. Tem que explicar em casa, chegar em casa a notícia daquele tipo. Os filhos vendo. Então, eu acabei misturando, e me desculpem a ironia agora há pouco. Então, todos os locais tem pessoas que acertam e pessoas que erram. Aqui no Senado tem pessoas que acertam e pessoas que erram. Então não vamos generalizar, me perdoe a generalização. Falei muito mais nessa linha do que já tenho sofrido nesses últimos tempos, e todos nós que somos homem público, mas é o que um amigo meu ontem me disse, Medeiros, se não aguenta brincadeira, não desce pro play. Então, eu peço aqui as minhas desculpas aos jornalistas do meu estado, não estava me referindo a eles, mas faço essa ressalva aqui em relação à questão ambiental, porque aí não se trata de Medeiros, se trata da imagem do nosso país, e quando a imagem do nosso país ela é passada de forma distorcida para o exterior, o que ocorre? As pessoas deixam de comprar nossos produtos. No momento que deixam de comprar nossos produtos, é menos dinheiro girando. Menos dinheiro girando é menos empregos, inclusive para os jornalistas. Então nós precisamos cuidar do que é nosso. Não precisa ninguém mentir e dizer que o que não é bom, mas basta a gente mostrar as nossas verdades. Então eu conversei com Antônio Galvão, com os grandes produtores do Mato Grosso e tenho dito, vamos fazer um tour com jornalistas, com formadores de opinião, não para convencê-los do contrário, para mentir, não. Simplesmente para mostrar a realidade. Vamos mostrar as cozinhas, senador Paulinho, das fazendas no Rio Grande do Sul, os alojamentos nas fazendas, as matas ciliares no Mato Grosso, para eles verem que a exceção está sendo vendida como a regra aqui no Brasil. Nós temos desmatamento na Amazônia? Temos. Temos desmatamentos legais, dentro da nossa legislação, temos desmatamentos ilegais, que precisa ser combatido. Agora, nós não podemos admitir que a nossa agência ambiental se torne uma polícia. Simplesmente uma polícia ambiental. O que é que o IBAMA faz hoje? É uma polícia ambiental. Por que nós não podíamos ter essa agência como uma das maiores agências certificadoras do mundo? Paulo Paim é um exemplo de agricultor. Por que ele não ganhar um selo do IBAMA
Para o mundo inteiro saber, a fazenda do Paulo Paim é certificada pelo IBAMA. O IBAMA tem a maior credibilidade, inclusive recebe milhões de dólares da Holanda, da Noruega, para tocar fogo em equipamentos nas propriedades, para fazer o trabalho policial, e às vezes embarga toda uma propriedade porque o cara derrubou um piquezeiro. Mas por que não fazemos uma coisa propositiva também? Paulo Paim é um exemplo de produtor, então vamos certificar. Aquele produto ali, eu lá no Carrefour, na França, vou comprar do Paulo Paim porque eu sei que é certificado. Já que o consumidor europeu está querendo comprar produtos ambientalmente sustentáveis. Não. Aqui a nossa agência tem produzido simplesmente manchetes e mais manchete para dizer o desmatamento no Brasil, isso é aquilo e não sei o quê. Essa é a minha crítica. Que mania é essa? E aí eu concordo com o Lula. O Lula disse certa vez, tem muita gente que acha bonito sair lá fora e falar mal do Brasil. Eu vou dizer ao contrário, eu tenho orgulho de sair lá fora e falar bem do Brasil. O agronegócio brasileiro, senador Paulo Paim, o agronegócio brasileiro é que nem Neymar na seleção brasileira. Eu vejo que tem, lá vai eu conversando do jornalista de novo, né? Mas eu vejo que tem comentarista que adora, passa o jogo inteiro. Esse dia eu estava vindo de Goiânia para cá e assistindo o jogo, escutando o jogo da seleção brasileira no rádio. O tempo inteiro, o locutor e o comentarista batendo no Neymar. Eu falei, tá bom, então tira Neymar e vê o que é que sobra. Sobra 7-1. E ainda comentei, falei, daqui a pouco o Neymar marca um gol, aí começam a puxar o saco. De fato, quando eu estava chegando ali perto de Louisiana, Neymar marca um gol. Aí começaram, bem, aí já muda de opinião, começa a torcer naquela... Então assim, nós temos um país maravilhoso. Nós temos um país extraordinário. Nós temos um produto, nós conseguimos uma tecnologia, senador Paulo Paim, tão extraordinária que o cerrado, que só dava peba, tatu-peba, quem não conhece peba, e mandioca. O cerrado só dava mandioca. Quando eu cheguei no Mato Grosso na década de 70, só mandioca que plantava ali que dava. Pois bem, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa, ela conseguiu desenvolver produtividade no cerrado. Hoje tem 4 safras no cerrado. Tudo que planta ali dá. Com sustentabilidade, com tudo e mais. É o que tem segurado a nossa economia. Nesse momento de crise, o que sustentou a nossa balança foi o agronegócio. Mas não, eu tenho que falar mal dele o tempo inteiro. Sem conhecimento de causa, eu digo, está contaminando o Pantanal. Eu vou dizer o que é que está contaminando o Pantanal. Fique às margens do rio Paraguai, lá em Cáceres, e você vai ver uma manilha de 1 metro, a todo momento, inclusive nesse momento, despejando todo o esgoto de Cáceres dentro do rio Paraguai. Os 58 municípios da bacia do Pantanal, jogando esgoto dentro do Pantanal. E você pegar Mato Grosso do Sul não é diferente. Mas não vai longe não. Não vai longe não. Você vai em Cuiabá, porque aí dá para você assistir isso que eu estou te dizendo. Vai em Cuiabá que é mais fácil. Você vai um pouquinho abaixo da cidade. Você vai ver geladeira rodando, pneu, sofá. Isso vai para onde? Vai para um Pantanal. Então não é o grande vilão, e aqui não estou dizendo quem é o maior ou quem é o menor vilão, mas eu estou dizendo que nós precisamos combater os verdadeiros vilões. Os verdadeiros vilões são os esgotos in naturas que caem dentro dos nossos rios. Toda cidade. Nós temos nos batido aqui sobre os aterros sanitários, sobre o saneamento, mas é isso que tem contaminado. E é esse o debate que eu tenho proposto aqui, que eu tenho que ter feito. Então, me penitencio mais uma vez. Os jornalistas não são preguiçosos. Mas precisamos mudar o eixo desse debate.
porque ele está com um viés inclinado contra nós, contra vocês jornalistas, contra nós brasileiros. Nós precisamos atacar isso. Por quê, prefeito? Por que Senado? Por que Presidência da República? O que está acontecendo que o saneamento não tá sendo prioridade? Bom, isso nós temos que acatar, porque isso é pernicioso ao meio ambiente, isso é pernicioso à saúde, isso é pernicioso ao desenvolvimento das crianças. Um bairro que não tenha saneamento, que não tenha tratamento de esgoto, isso é muito pernicioso ao meio ambiente, à vida, a tudo. Mas não, o que é bonito é eu fazer panfletagem aqui nas comissões e dizer que a aprovação de uma molécula mais moderna de algum defensivo está envenenando a minha comida. Envenenando a minha comida está quando em Barão de Melgaço, no meu estado, por falta de tratamento, quase toda a água tem coliformes fecais. Porque falta cloro, falta o tratamento da água. A Funasa está cavando poços para livrar a cidade, porque a cidade não tem condições de fazer uma estação de tratamento, senador Paulo Paim. Então, isso se repete em vários municípios do Brasil. Coliformes fecais na água. Isso é a coisa mais comum que tem Brasil afora. Aí nós fazemos um escândalo danado em cima dos nossos produtos que nós estamos vendendo. Produtos de alta tecnologia. Nossa, Medeiros, você virou chaveirinho do agronegócio, está defendendo o agronegócio. Não, estou defendendo o Brasil. Estou querendo só que a gente faça um debate bem claro, que vamos fazer uma crise na coisa, vamos colocar isso na frigideira e olhar os problemas nacionais. Vamos lá no campo, ver esse algodão que jeito está sendo produzido, esse boi, essa soja, esse milho, que jeito que está a qualidade de vida daqueles trabalhadores. E aí sim, fazermos uma radiografia disso. Eu não tenho dúvida que o grande inimigo vai ser descoberto. E não está na plantação. Não está na plantação. Nós precisamos, mais do que isso, senador Paulo Paim, nós precisamos ter um sentimento que Vossa Excelência, senador Cristóvão e vários outros parlamentares históricos desse Senado espalharam nessa nação e pregaram muitas vezes aqui, como João Batista pregava no deserto. Nós precisamos ter sentimento de nação. Não é esse ajuntamento, nação não é um ajuntamento de pessoas, cada um correndo atrás do seu interesse, não. Nós precisamos ter esse sentimento, não aquele nacionalismo maluco de sair aí por aí querendo invadir outros países, não. Mas temos um sentimento de nação, de gostarmos desse país. E gostar de alguém significa também falar bem desse alguém. Nós temos uma característica que eu penso que precisa avaliar. Inclusive, nós que estamos na política. O senhor note, senador Paulo Paim, Vossa Excelência falava agora há pouco sobre a prática de repente eu falar, eu não quero o carro do Senado. O carro do Senado. Vou devolver. Ele não explica para o eleitor dele que é um contrato de locação e que ele devolver esse carro ou não vai fazer a mínima diferença, porque o contrato de locação ele foi cheio e o Senado vai ter que pagar do mesmo jeito por aquele carro. Não, mas eu estou isento disso. Tudo bem, não quero. Quer jogar para a galera, joga. Mas mais do que isso, uma coisa perniciosa. Sabe por quê que nós chegamos nesse nível de descrédito na política e nos políticos? Não é porque a maioria não presta, não, senador Paulo. É porque a maioria diz que não presta. Eu vejo aqui, quando eu cheguei aqui, senador Paulo Paim, eu andava com medo até de abrir a boca para não me contaminar. Porque eu vim para cá com a visão de policial e do que eu ouvia e que eu lia nos jornais.
Eu entrei aqui parecendo quando eu entrava numa penitenciária, achando que só tinha bandido aqui dentro. Conheci pessoas maravilhosas, conheci homens de bem, conheci verdadeiros brasileiros. Conheci pessoas extremamente encalacradas com a justiça também. Mas não era a maioria. Era tal qual no trânsito. Eu fui policial rodoviário federal por 23 anos. 5 a 10%, não chega a 10% das pessoas bagunçam o trânsito, causam mortes no trânsito e essa coisa toda. A grande maioria andam corretamente. Ah, não é possível, Medeiros. É possível. Porque se todo mundo bagunçasse, o trânsito travava. Veja bem, senador Paulo Paim. Aí tem um espécime que nega a política. Ele vem para a política, mas eu não me misturo com isso. Eu não sou da política. Ah, eu estou precisando contratar fulano, ele vai para um cargo ou então ele vai para um cargo no executivo, aí ele vai contratar a assessoria dele. Manda fazer, manda a BIM pedir lá o negócio e fala assim, fulano de tal, o cidadão Paulo Paim. Cara, esse cara é bom, esse cara tem um currículo, esse cara... mas só que é o seguinte, hein? Ele tem um viés político. Ele é ligado a algum político. E daí? Eu quero saber qual é a conduta do Paim. Até porque, me perdoe. Talvez eu esteja generalizando novamente. Mas um cidadão, um técnico que não consegue ser algodão entre os cristais, ele não é um técnico competente. E para ser algodão entre os cristais, você precisa ser político. Político, quando eu digo no sentido das relações, no sentido do relacionamento. Mas não. Demonizar a palavra política. Culpa de quem? Culpa da maioria dos que sobem aqui. Nessa tribuna e naquela lá. Sobem para acha bonito que se eu subir aqui e falar mal do Paim como político, eu estou me tornando maior. Não. Eu falar mal dos outros não vai me tornar maior. O que vai me tornar melhor são a minha conduta. Melhor ou menor. Então, foi tempos e tempos enxovalhando. E a população assistindo. E de repente ele fala, peraí, mas só tem vagabundo ali. Só tem porcaria. E aí de repente ele resolve trocar tudo. E as pessoas falam, mas o que aconteceu? O que aconteceu? É justamente a falta de olhar o copo na parte mais cheia. E aí você vê pessoas extraordinárias que às vezes não voltam. Cito aqui Pedro Simon. Cito aqui Cristóvão Buarque. Tantos outros que eram para estar aqui nessa casa, mas que devido a essa demonização... Então, é muito importante a gente separar a política da catafragem. Eu, por exemplo, tenho um orgulho muito grande de fazer política. Tenho um orgulho muito grande de fazer parte da política. Tenho um orgulho muito grande de ter tido o privilégio de participar de uma legislatura no Senado. Agora, não tenho dúvida de que o comportamento dos agentes, dos atores políticos precisa mudar. Precisa haver uma autocrítica. Porque o que chega para a população não cheira bem. Então, da mesma forma, fazendo esse paralelo, é que eu tenho dito. As pessoas precisam saber o que realmente está acontecendo. As pessoas precisam saber que jeito que o parlamentar é. E é por isso que eu digo, se a pessoa é um parlamentar de bem, ele tem que se portar transparente. Não adianta querer ir na onda, querer jogar para a galera, porque uma hora você vai mentir. O sujeito que diz que o problema da mentira é que você faz uma, aí você tem que fazer outra para encobrir aquela, e por aí vai. Então é melhor ser transparente logo.
Há poucos dias mesmo. Poucos dias eu fui fulminado aqui por causa do voto na questão do auxílio, da recomposição de perdas do STF. Minha esposa ficou desesperada, meus amigos e tudo. E me perguntaram, Medeiros, mas por que você votou? Eu falei, votei conscientemente. Em outubro de 2016, quando nós tínhamos feito a recomposição de todos os servidores públicos, foi aprovado na Câmara, por todos os deputados, aquele projeto. Quando chegou aqui, eu fui um dos autores de um requerimento para não fazer a recomposição de perdas do judiciário naquele momento. Por quê? Era um momento de crise, e a gente achava que, vamos jogar um pouco para frente, porque é um pessoal que ganha mais, eles conseguem ter um fôlego para aguentar um pouco mais, e vamos dar recomposição de perdas inflacionárias só do andar de baixo. Teve aquela briga dos servidores judiciários, fiz uma luta intensa a favor dos servidores do judiciário e assinei esse requerimento. Esse requerimento que nós fizemos aqui, ele protelou por mais 2 anos essa recomposição das perdas inflacionárias. Por 2 anos. Imagine o quanto eu fiquei querido no meio do judiciário. Mas eu não estou aqui para fazer concurso de simpatia, não. E aí veio agora o projeto com mais uma coisa. Uma proposta da seguinte forma. Vocês votam a recomposição, essas perdas inflacionárias que tinha tido, não é aumento, era recomposição inflacionária, e retira-se o auxílio moradia. Olha, o que eu mais tinha ouvido, eram as pessoas dizendo, olha, esse auxílio moradia é imoral, esse auxílio moradia é imoral, esse auxílio moradia... Falei, tudo bem. Se nós estamos tirando o auxílio moradia e a recomposição inflacionária, mais dia, menos dia, ia ter que ser dada, vamos fazê-lo. Para mim, isso estava claro. E mais, o sujeito ganha 33, senador Paulo Paim. 33. Dá 16 de aumento da recomposição da perda, vai para 39. Acontece que ele ganhava 33 e mais 4.300 de auxílio moradia. Esse auxílio moradia não era descontado em cargo nenhum. Então, quando você faz a conta, o sujeito que recebeu 16% de recomposição de perdas, mas tirou o auxílio moradia, ele vai passar a receber menos. Ah, Medeiros, está mentindo. Não, isso é papel na caneta, isso é matemática, isso você pode conferir. Mas e a escalada? E o como é que ele fala? O efeito cascata. Que efeito cascata? Nós estamos dando a recomposição de perdas para 11 ministros, para o judiciário aqui, para o STF. Se o Estado de Mato Grosso achar que tem dinheiro, senador Paulo Paim, achar que tem dinheiro lá no Mato Grosso, e lá não significa que a recomposição de perdas, que lá está igual aqui. Então significa o seguinte, cada um vai julgar a sua realidade. Se o Mato Grosso fala, eu não tenho dinheiro, não tem dinheiro, não vai fazer. Precisa de uma lei da Assembleia, precisa de uma lei local para poder aprovar aquilo. Então assim, só dizendo, votei daquela forma. E muita gente diz, Medeiros, você errou. Me curvo. Mas não poderia fazê-lo diferente. Muita gente falou, por que você não saiu do plenário? Ninguém ia saber que jeito você vota. Falei, exato, não ia saber que jeito que eu votei. E amanhã ou depois, quando você fosse escolher novamente, você não ia saber que jeito que eu votei. Então eu preciso ser transparente aqui para que você possa ter a oportunidade de votar em mim ou não no outro dia. Por quê? É desse jeito que eu penso. Você tem que saber que jeito que Medeiros pensa. Primeiro, por quê? É bom que as pessoas saibam. Medeiros é servidor público.
é servidor público. E nessa onda de demonização dos servidores públicos, eu não entro. E é bom que as pessoas saibam. Medeiros é um servidor público. E eu penso o seguinte, senador Paulo Paim. O Estado brasileiro, ele funciona pelo governo que está de plantão, ou apesar do governo que está de plantão, mas especialmente pelos servidores públicos. E quer saber de uma coisa? Os serviços públicos estão uma porcaria. E sabe por que está, senador Paulo Paim? Porque todo mundo quer uma Polícia Federal funcionando, não quer? Então, pasmem, gente. Polícia Federal tem menos agentes do que a Guarda Municipal do Rio. Então, se o Brasil está quebrando, não é culpa da Polícia Federal. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, a polícia que mais apreende droga no mundo, senador Paulo Paim. No mundo. Que cuida das nossas fronteiras, sem ser uma polícia de fronteira, mas é quem cuida, quem tem o know-how de cuidar das nossas fronteiras. A Polícia Rodoviária Federal, senador Paulo Paim, ela tem um déficit de mais de 50%. A maioria dos postos estão fechando. Então não tem gente para trabalhar. Então não é o servidor público. Agora, veja bem, eu vi que em plena discussão da questão salarial, quando nós temos uns ajustes aqui, tá, 100 bilhões para ajuste do swap, não sei o quê, não sei o quê. E essas coisas não contam. É muito mais fácil eu demonizar Paulo Paim, porque eu fulanizo a discussão e é muito fácil eu achar um bode expiatório. Então, essa discussão precisa ser feita. Eu não concordo com nada do que você diz, Medeiros. Maravilha, mas você está conhecendo o Medeiros. Você sabe de que lado que ele está, o que ele pensa. Então eu penso que, hoje eu deixei bem claro o que eu penso. Eu penso que nós não podemos demonizar os servidores públicos. Eu penso que nós precisamos fazer um debate honesto intelectualmente. Eu penso que o político tem que ser transparente. Eu penso que nós precisamos mostrar as qualidades do Brasil. E eu penso que nós precisamos atacar os verdadeiros vilões do meio ambiente. É isso que eu penso. Não concordo com você, nunca mais voto você. Ótimo. Vou te bloquear no Facebook. Beleza. Não sigo mais você no Twitter. Não tem problema. Como diz o filósofo Paulo Paim, essa é a democracia. Essa é a democracia. It's how. Isso é tudo. Então, essa discussão de sexta-feira, senador Paulo Paim, Vossa Excelência, eu não se sinta, sem querer fazer comparações, mas quem fazia muito esse debate aqui era nosso saudoso não morreu, ontem eu encontrei com ele, nosso querido Mão Santa, uma figura ímpar. Ele fazia muita reflexão aqui, e Vossa Excelência sempre fez reflexões muito apropriadas aqui na sexta-feira. Vossa Excelência, senador Cristóvão, vários outros senadores. E é importante que a gente faça essas reflexões. A política brasileira precisa de um momento de parar um pouquinho. Vamos refletir. Sem a doidura do fla-flu, daquele ou desse. Nós precisamos de menos hipocrisia, de menos corrida ao voto fácil. Então, eu estou vendo agora a montagem do governo, senador Paulo Paim. E eu vi ontem uma crítica. Eu, por exemplo, sou amicíssimo do senador Magno Malta. É meu irmão. Estava torcendo como ninguém para que ele fosse o ministro da Cidadania. Por quê? Porque entende de Nordeste como ninguém, entende de Minha Casa Minha Vida como ninguém, entende e queria fazer um programa conectado com Israel sobre a irrigação no Nordeste. Já tinha ido no Mato Grosso, conversado com a grande agricultura, já tinha visitado tudo, estava preparado. Um homem talhado, estava torcendo pelo Magno Malta para ser ministro. Mas a escolha é do presidente da República. E mais, o Magno, muita gente saiu por escrevendo que o Magno estava pedindo cargo. Inadvertidamente, o vice-presidente chegou a falar que precisava de um deserto para esse camelo. Não precisa, não. O Magno é cantor,
reconhecido, tem 48 discos. A esposa é cantora. Magno não precisa dessas coisas para sobreviver. Magno é amado, Magno não consegue andar nos aeroportos, senador Paulo Paim, de pessoas o tempo inteiro querendo tirar foto com ele. De brasileiros falando, olha, você me representa. Ele vai no Mato Grosso, vai em São Paulo, em todo lugar. A Magno não se elegeu. É verdade. Depois da facada no presidente eleito, o Magno rodou. Só em Mato Grosso ele foi 2 vezes. No Nordeste, ele rodou o Nordeste inteiro. E aí ficaram acusando ele agora. Ah, mas ele fez isso para Lula, ele fez isso para Dilma. Fez. É uma pessoa transparente. É um cara que acredita. E tal qual aconteceu dessa vez, Lula também não deu o ministério para ele, e Dilma também não deu o ministério para ele, e tudo certo. E tudo certo. E ele mesmo dizia nos discursos, meu compromisso com Jair Bolsonaro é até dia 28, porque o meu compromisso é com o Brasil. Eu acredito nisso e quero uma mudança. Pode ter errado? Alguns podem achar que ele errou? Pode, mas ele estava convicto, estava ali, tomou um rumo. Aí vem várias, e tem muita gente que não gosta dele. Esse dia eu ouvi falar, Magno é temperamental. Magno é temperamental. Por isso que ele não está talhado para ser ministro. Bolsonaro não, né? Não estou condenando nenhum dos dois. Estou dizendo que o eleitor comprou esse perfil nesse momento. Aí o que acontece? O Magno não serve porque o Magno é um político. Eu vi várias pessoas falando. Bolsonaro não pode colocar o Magno porque Magno é político. Ora, senador Paim. Porque é político? Tudo aqui é política. Mas o que eu quero deixar claro é que o Magno não está pressionando, não está colocando faca no pescoço. Sabe onde o Magno está? Está no sítio dele. Cuidando, sabe de quê? Da clínica que ele tem, que recupera, senador Paulo Paim conhece, que recupera pessoas que são dependentes químicos. E ele faz isso há 30 anos. E ele sempre disse, o meu compromisso vai até dia 28, no dia da eleição. Porque o meu compromisso é com o Brasil. E ele saiu por aí, e aqui eu vou contar. Nós chegamos na Bahia, ele arrebanhou um grupo de empresários, que esse mês ainda vão fazer, e estão arrebanhando várias associações pelo Brasil afora, senador Paim, no sentido, e Vossa Excelência vem da indústria, no sentido de fazer o seguinte, eles querem que cada CNPJ possa criar um emprego em janeiro. É um programa que o Magno começou, levou eles lá no presidente eleito, e isso já está proliferando. Quantos empregos vai gerar? Não sei. Mas é uma campanha extraordinária, e que está cada vez mais empresários aderindo. Na terça-feira tem um grupo de empresários que estão vindo aqui, os 6 maiores empresários da construção civil estão vindo aqui para tratar disso. Trabalho do Magno. Agora, por que eu estou falando do Magno aqui? Lobby para ele ser ministro? Não, porque agora, Magno, eu não tenho dúvida, eu conheço o Magno, você pode oferecer a Casa Branca para ele, que ele não vai querer. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que Magno não saiu por aí, Mourão, pedindo um deserto para esse camelo dele. Ele não está mendigando ministério, não está colocando faca no pescoço do Bolsonaro, ele é amicíssimo do Bolsonaro. Direto eles almoçavam aqui no Sertão e Mar, um restaurante que tem aqui, na Vila Planalto. Então, ele é amigo do presidente eleito, não está falando mal do presidente eleito, não está constrangido com o presidente eleito, está cuidando da vida dele. Então, é uma pena que essas matérias tentem denegrir a imagem de um grande brasileiro. Fizeram um escarcéu, e aí sim, fogo amigo. Aquilo saiu de dentro do staff, e Vossa Excelência teve no governo, sabe que o pior é o fogo amigo. Eu não tenho dúvida que a matéria da Veja saiu de dentro do próprio staff nosso. Queimando o Magno Malta. O que é que acharam? Vasculhar a vida dele, senador Paulo Paim. O que acharam foi que Magno Malta, na CPI da pedofilia,
ao saber de um caso de um senhor que estava preso, porque a médica denunciou, a polícia prendeu, o Ministério Público denunciou, ele foi lá saber, porque tinham acusado a pessoa de ter abusado do próprio filho. Olha, se ele era presidente da CPI da pedofilia, tinha que fazer isso. Foi lá ver. Pronto. A revista resolveu colocar que essa pessoa passou 10 meses na cadeia por causa da CPI da pedofilia. Conversa. Foi acusado pela polícia, levado à promotoria e o judiciário manteve. CPI simplesmente foi lá, diagnosticou o caso, ouviu. Porque a CPI busca subsídio para mudar a legislação. Bem, fez isso, senador Paulo Paim. Colocaram ele como se esse cidadão tivesse ficado preso por causa dele. Bom, esse foi o grande achado contra Magno Malta. Demonizaram ele, começaram uma hashtag Magno não. Magno está sereno, queria dizer aqui, muito sereno, sem mágoa no coração e com a consciência tranquila do dever cumprido. Do dever cumprido de, em dado momento, ter sim saído pelo Brasil pedindo voto por Lula, porque ele achava que naquele momento era o melhor. Quer demonizar o Magno? Demonize, mas a grande maioria da população brasileira também achou que naquele momento era o Lula que tinha que ser eleito. Isso é normal da política. Em determinado momento, quando saíram dizendo que a Dilma era abortista, Lula pediu para ele saiu desmentindo, dizendo que Dilma não era abortista. Mas também é de se lembrar que 2 meses depois dela eleita, quando ela ficou fazendo apologia para o aborto, ele rompeu com ela. Então é um homem coerente com o que pensa. Então eu quero mais uma vez afirmar, ele não está mendigando o ministério, está tranquilo, segue sua carreira de cantor, de artista. Mas é muita maldade ficar espezinhando. Ontem fizeram uma maldade, senador Paulo Paim. Anunciaram que a Damares, sua assessora, foi convidada para ministra. Quando eu li aquela matéria, eu na hora coloquei no Twitter. Falei, certeza que estão querendo fritar a Damares, cozinhar a Damares em fogo frio. E de fato, liguei para ela, ela falou, minha vida virou um inferno aqui. Primeiro porque nem conversei com o Magno, não consegui falar com o Magno, e agora toda essa bulha, porque não fui convidada para o Ministério dos Direitos Humanos, coisa nenhuma. Então, esses momentos, essas ebulições todas, requer que a gente faça alguns esclarecimentos, por preservação, inclusive, de alguns currículos que são caros e que foram construídos a duras penas, a luta. É a mesma coisa de um currículo que nem do senador Paulo Paim, construído sob trabalho. E você, de repente, deixar que ele seja destruído. Eleazar Rosa era um magistrado que dizia, honra, moral, são valores que, por vezes, demoram a vida inteira para serem construídos, mas segundos para serem destruídos. Então, em homenagem do grande parlamentar, que é o senador Magno Malta, queria dizer e fazer esse esclarecimento aqui, de que, aliás, quero deixar bem claro que ele não pediu que fizesse isso, mas deixei esse esclarecimento de que ele vai muito bem. Obrigado.